Fala galera da Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando um vídeo da planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas de atuação do cupom na Selic Meta e, consequentemente, alteração da trajetória do CDI. Para isso a gente utiliza o derivativo futuro do DI para capturar as expectativas e ela também vai ser útil para projetar a inflação e assim podemos tomar decisão por um dos caminhos da renda fixa, a saber, o percentual do CDI, pré-fixado ou IPCA+, que engloba aí 99% das emissões, seja qual for o tipo de ativo que vocês estão almejando, CDB, debênture, tesouro, direto, enfim. Então estamos aqui com uma oferta de 17/6 de 22, como é de praxe, uma IPCA+, uma em percentual do CDI e uma pré. Hoje a gente vai estar buscando aí um ativo com 2 anos de vencimento. Então já coloquei aqui as tomadas de decisão. Primeiro a gente faz uma escolha pelos juros nominais entre um ativo percentual do CDI e pré. Por isso é importante entender o futuro do DI, que é o derivativo que negocia a taxa média do DI de hoje até vários vencimentos. Então é o juros futuro nesse país. E depois a gente vai juntar a oferta de IPCA+, com uma projeção de inflação para tomar a decisão entre os juros reais, que são os juros que você recebe acima da inflação, que é o que é uma oferta em IPCA+. Beleza? Então, nosso foco aqui são 2 anos. Então vamos lá na planilha. Eu estou aqui já preenchido para a data base de 17/6, então já capturei aqui as expectativas do DI futuro. Nosso foco aqui é nesse trecho, 2 anos não, então é um ativo que vence ali perto de julho 24. E essa trajetória que está aqui é de semana passada, de uma semana para outra teve o cupom, houve uma abertura nas taxas, as taxas mais curtas subiram um pouquinho, então a linha vermelha se deslocou para cima, então a gente vai ter que fazer um ajuste de alta aqui no curto e algum ajuste nessa trajetória intermediária, que é onde estão os cortes que tem sido colocado pelo mercado aí semana a semana. Eu já fiz basicamente eu coloquei mais uma alta de 50, além dessa de 50 que está colocada, que foi definida na semana passada pelo cupom, e mais um ajustezinho aqui. Então a curva de mercado provável, a gente pode colocar essa, tá? Os 50 está dado, foi de semana passada, então já sobrepus as curvas aqui. Então essa trajetória aqui é uma que o mercado pode ter considerado. Então já zera, ou coloca perto de zero, entre -6 e -10 e +10, que é o de praxe. Então, para esse vencimento, eu tenho várias reuniões até lá, então tem algumas considerações a serem feitas. Então, o mercado coloca mais um alto de 50 para sexta-feira. Depois uma estrutura de corte ainda relevante. Coloquei aqui 225 pontos de corte em 23. Essa estrutura aqui impacta na escolha de um ativo de 2 anos. Então, para a gente tomar essa decisão entre um dos três, eu preciso dessa estrutura, tá? Já que o ativo vence em 2 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o nível de CDI que eu vou estar usando no futuro, até o vencimento. Vamos ver os cenários aqui. Vamos brincar com um cenário em que coloca mais uma alta de 25 aí para a próxima reunião. Foi mais ou menos o que veio no comunicado. O mercado considerou que eu estou na semana 204, aniversário, 4 anos de análise semanais. E vou até fazer alguma coisa para comemorar, né? São 4 anos aí de histórico. Tem um histórico inteiro aqui de 22, 21 inteiro aqui nessa página. E lá no finalzinho eu tenho o link aqui para acesso de análises anteriores.
Então, são 4 anos, 204 semanas, com muito comentário de mercado, planilhas, telas, né, de curvas, enfim, tudo que eu divulgo semanalmente. Eu tenho um histórico grande que é muito útil para quem está estudando renda fixa, quer, quer entender os movimentos nas curvas e buscar a vinculação, né, o entendimento do que sai na notícia, do que ocorre, né, com relação aos preços e taxas. Essa semana específica, que já está aqui, 4 anos, o mercado colocou, o cupom sinalizou um novo aumento em agosto, então abrindo espaço para a extensão do ciclo atual. Então o mercado está enxergando que o comunicado coloca mais altas aí ainda para a próxima reunião ou para as próximas. E o próprio Fed também, que elevou a taxa básica em 75 pontos base, vinha com histórico de mais 50 e surpreendeu o mercado aí na semana. Então foi as duas notícias mais relevantes. Além delas, outras que estão descritas aqui embaixo, que o Lisboa também captura das notícias de mercado e resume aqui para a gente semanalmente. A gente fala tanto de juros quanto de dólar, que tem uma correlação, uma importância para os juros internos, o nível e o patamar e os movimentos no dólar. Traz aqui uma agendinha para a próxima semana, enfim. Vale a leitura. A leitura é obrigatória para quem está estudando e quer entender renda fixa. Então vamos lá na planilha novamente. Vamos brincar com esse cenário aqui de mais de 25, depois uma estrutura de corte. Vou colocar aqui mais 4 de 50 e 2 de 75, colocando ele em 23 para baixo de 10%. Não é o meu cenário, tá? Não é especificamente cenário de ninguém, é só um cenário de cunho educacional que visa o entendimento da manipulação da planilha e auxiliar vocês a construir os próprios cenários. Então, eu vou colar esse cenário mais brando de juro para lá, que eu chamo de mais brando porque ele tem uma estrutura de altas menores e de cortes maiores, então ele é mais coloca o patamar, né, a trajetória em patamares menores do que o mercado tem discutido e tem colocado nos preços. Vou colar para lá. Então, nesse cenário, coloca o CDI, projeto CDI para algo em torno de 11,95, bem abaixo do que o mercado está negociando, que é 12,83. Cenário hipotético, de cunho educacional, só lembrando, tá? Então, 11,95 é o que essa trajetória coloca o CDI médio até lá, para dentro da estrutura de vencimento do ativo que a gente está analisando. Vamos ver quanto que 109 dá de 11,95. Então, vamos aqui na parte de CDI. 11,95 que eu estou colocando aqui como projeção. 109 disso dá 13,03. Então, voltando aqui. Então, eu tenho aqui 109 de 11,95. Então, em termos anuais no período, 13,09, né? Vamos conferir lá, porque eu já esqueci. 13,03. 13,03 e eu tenho uma oferta pré de 13,90, tá? O vencimento aqui é 24. Taxa anual, as ofertas são em taxa bases anuais, tá? Então, 109 de 11,95, 303, 13,90. Então, nesse caso aqui, para esse CDI em patamar em torno de 11,95, considerando o indexador ofertado de 109, 303, eu vou privilegiar o prefixado. Então, vou comparar aqui o pré 13,90 com uma escolha do primeiro crivo, que é o crivo das taxas nominais. Agora a gente vai comparar 6,40 com o cenário de inflação. A inflação ainda é uma coisa que tem trazido muita dúvida. O mercado tem colocado aí algo em torno de 7,50 para 22. A gente pode saber das expectativas de inflação olhando as curvas Ambima. Eu vou lá, vou baixar, a gente saber mais ou menos quanto o mercado está
colocando em termos nominais. Então, vem aqui nas curvas da Ambima, vou consultar, baixar o CSV, que fica mais fácil de colar lá. Vamos abrir aqui o arquivo gerado. Vou colocar aqui para atualizar a base de 10 para 17. Vencendo em 2024. Vamos botar 17 aqui. O pré 12,94, IPCA mais 5,67 e a implícita que o mercado considerou olhando os títulos públicos está em torno de 6,88. Esse é a implícita de mercado, que é o que eu estou tirando dos preços dos títulos públicos. É um parâmetro de expectativa de inflação. Essas taxas também estão em termos anuais, 6,88 ao ano até o vencimento para os próximos 2 anos. É o que o mercado tem colocado aí. Vou tomar como parâmetro essa inflação hoje, nem vou usar o cenário de inflação que eu posso colocar ano a ano aqui, o patamar que eu considero ele vai me dar, por exemplo, até o vencimento, vai pegar uma trajetória, né, em termos anuais de inflação para os 2 próximos anos. Cenário duro aqui daria, com 8 e com 5, daria algo em torno de 5,66. Ele está mais próximo de 5 porque o ano, né, de 2022 falta aí praticamente 6 meses e eu tenho um ano inteiro, mais um pedaço de 24 para um ativo vencendo em 24. Tem que alterar a data aqui, que eu esqueci de alterar. Na verdade dá 5,81 para essa inflação aqui, 5,81. Eu vou usar as implícitas que eu retirei dessa vez, como é tudo de cunho educacional, tomar como parâmetro que o mercado está colocando de inflação em termos anuais, em que eu retiro dos negócios com título público, olhando a curva da Ambima. Tá? Mesmo vencimento aqui eu consigo capturar. Então vamos lá em simulações, eu tenho aqui 6,81, né? 6,88. Então 6,88 de inflação. 6,88 de inflação. A oferta está 6,40, tá? 6,40 em 24. Vamos dar em termos nominais, que é juntar essa inflação mais essa taxa ofertada. Vamos dar em termos nominais 13,72. Então, voltando aqui, 6,40 mais 6,81. 13,72. Então, 13,72 com 13,90, em torno de 20 pontos de diferença em termos anuais. No caso aqui, qualquer surpresa inflacionária, qualquer coisa acima de 6,81, esse número no período vai vir mais do que 13,90. Então, o IPCA mais ganharia lá no vencimento, tá? Essa inflação é uma projeção, não tem como saber. O 13,90 é dado se eu levar a vencimento. Então, eu tenho aqui que tomar essa decisão. 13,72 com 13,90, aqui eu tenho uma proteção contra qualquer surpresa inflacionária. Aqui no pré eu não tenho, porque essa taxa já está fixada em termos nominais. Essa 13,72 eu só vou saber no final, porque a inflação é um pós-fixado, né? Desse ativo que é um ativo híbrido, que ele te paga uma taxa fixa, 6,40, mais o que der inflação no período. Essas duas coisas estão em termos anuais, então se eu somar os fatores dessas taxas, eu tenho 13,72, que é o total, que é comparável com um título pré-fixado. Que nesse caso, a tomada de decisão, como está muito perto aqui, depende muito do que você está enxergando de inflação para o período. Se você acha que a inflação vai vir acima em termos de anuais do que 6,81, que é uma inflação bem relevante, esse ativo aqui tende a ter um ganho lá no final. Se você acha que essa inflação está exagerada para o período, para os próximos 12 anos, em termos anuais, privilegie o ativo no caso aqui pré-fixado. Beleza? Então a tomada de decisão sempre é sobre o ambiente de risco. Então, tanto
essa projeção do IPCA, da trajetória do CDI, também eu só vou saber no final, então isso aqui é um parâmetro, mas é uma forma, eu tenho que estimar para fazer uma tomada de decisão consciente e calculada. Então, eu tomei como parâmetro aquele cenário de trajetória que está aqui, está em projeções, mais uma alta de 25 aqui em agosto, 25. Esse aqui já está dado, já está 13,15. Na verdade aqui é 12,19. Na hora de colar que eu fiz alguma besteira. Vamos corrigir lá. 12,19. Pode ser que a coisa mude aqui em relação ao prefixado. 12,19. 12,19. 13,29, 109. De qualquer forma, ficou prefixado. Subiu um pouquinho aqui. 13,29. 29, que é 12. 12,19. O CDI futuro médio, termos anuais projetado. Ainda assim, o prefixado é mais do que 109% dos 12,19, que contempla esse cenário aqui de trajetória. Mais um alto de 25, ele para aqui em 13,40, 13,50, a Selic Meta, começa a cair lá em junho 23, chegando abaixo de 10, e na média vão dar 12,19, abaixo do que o mercado ainda está negociando, o mercado está acima, está considerando uma estrutura de taxas maiores aqui. Eu usei esse cenário, que é de cunho educacional. Ainda assim, no final das contas, a dúvida aqui fica entre o IPCA mais e o pré, uma leve vantagem para o pré, desde que essa inflação que eu projetei, né, fique até 6,81, dá 13,72. Qualquer surpresa inflacionária, esse valor nominal, esse ganho projetado no futuro, acaba por ficar mais do que os 13,90. Certo? O propósito aqui é fazer com que vocês entendam e aprendam e façam uma projeção para que tomem uma decisão mais consciente possível, mais estudada e calculada. E sempre façam os registros de cada entrada que vocês façam para vocês terem um histórico e lá na frente poder, né, tomar pé do que fez com que aquela escolha fosse a melhor ou pior, né? Porque tanto o CDI quanto a inflação a gente só vai saber lá no final quando esse ativo vencer. Beleza? 4 anos de análise semanais. Esse vídeo é o vídeo 100. Eu também tenho 100 vídeos gravados. Aí tem mais de 2 anos que eu estou gravando esses vídeos semanais, que é justamente para vocês aprenderem a fazer escolhas na renda fixa, assim como os grandes gestores fazem, que é fazendo projeção, fazendo conta. Compartilhem, curtam, me ajudem a crescer. Quanto mais gente estiver assistindo esse vídeo, maior é a discussão na renda fixa, mais opiniões e mais discussões vão ser colocadas na mesa. E assim eu acho que todo mundo aprende, todo mundo ganha. Beleza? Forte abraço a todos, saúde e paz.